tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Hoje nós vamos falar também de uma aula bem curtinha, tranquila, sobre a eficácia de sentença estrangeira. O direito penal, ele tentou pensar, o Código Penal tentou pensar em todas as hipóteses. Questão de cumprimento de pena no estrangeiro e a questão da própria sentença penal condenatória no estrangeiro e os reflexos que ela poderá ter aqui no Brasil. Vamos imaginar que uma pessoa seja condenada no estrangeiro e aí você vai falar, tá, foi condenado no estrangeiro, e daí? E daí que pode ter reflexos aqui no Brasil. Sim, para fins de reparação de dano, para reparação de dano material, reparação de dano moral. Então vamos imaginar uma situação que aconteceu, um caso muito triste, que aconteceu em que uma brasileira teria sido agredida pelo seu companheiro e ela teve que fugir para o Brasil, porque eles moravam nos Estados Unidos, e ela teria sido agredida, publicou lá a imagem dela, com o olho tudo roxo. Enfim, que a pessoa, que é o brasileiro, acabando sendo condenado nos Estados Unidos, vai existir um título, né, uma sentença penal condenatória, é um título executivo que vai ter reflexos aqui no Brasil. E um dos reflexos é saber qual é a eficácia, qual é a força de uma sentença penal condenatória lá nos Estados Unidos ou em qualquer outro país que venha ter aqui no Brasil. Como é que faz esse procedimento segundo o nosso Código Penal? Gente, o artigo 9º diz assim: a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, podendo ser homologada no Brasil para... Então aqui está dizendo o seguinte, que a sentença estrangeira, ela vai produzir os mesmos efeitos como se tivesse sido aqui no Brasil, respeitando a lei penal brasileira. Então ela vai obedecer, apesar de ser de outro país, ela vai obedecer as mesmas regras de uma sentença que tivesse sido proferida aqui no Brasil. Mas não é em qualquer situação. Primeira situação, para obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e outros efeitos civis. E 2, sujeitá-lo à medida de segurança. Com relação ao primeiro inciso, aqui deixar bem claro que quando faz-se reparação de danos, né? Porque eu tenho que deixar bem claro, porque quando acontece um fato criminoso, existe a possibilidade, é chamado 3 esferas: a esfera civil, a esfera administrativa e a esfera penal. Um exemplo clássico que eu posso dizer para vocês é a questão da embriaguez ao volante. Existe a punição administrativa, existe a punição criminal e pode existir a punição de natureza civil. Então, neste caso, quando ocorre um fato, pode ensejar a responsabilidade e as esferas são independentes. No caso aqui, acontecendo uma condenação do âmbito penal, você vai discutir na esfera civil não mais se a pessoa é responsável ou não. Você vai discutir o valor que ela tem que reparar. Então eu volto naquele exemplo. A brasileira foi agredida por seu ex-companheiro e aí ela veio para o Brasil. Ela pode requerer, caso ocorra condenação lá nos Estados Unidos, ela pode requerer que haja uma indenização aqui no Brasil de danos morais e materiais em razão da agressão que ela sofreu do seu ex-companheiro. Então é muito importante isso. No segundo inciso diz assim: para aplicar medida de segurança. Ocorre que a medida de segurança é aplicada para aquelas pessoas que são consideradas inimputáveis por uma questão de saúde mental. São pessoas que não têm o discernimento completo e que acabam cometendo crimes porque não têm o discernimento completo. São chamados, por devido a uma doença mental, acabam praticando crime sem entender o caráter ilícito, nem compreender-se de acordo com tal entendimento.
Então essas pessoas acabam sendo internadas ou tendo tratamentos ambulatoriais. Vamos imaginar que uma pessoa tenha cometido o crime nos Estados Unidos e essa pessoa foi considerada um inimputável devido a algum tipo de doença que não permite ele ter esse discernimento todo. Eu gosto de usar a expressão sanidade mental. Ele não tem uma sanidade mental. E aí você pode pedir para que se cumpra essa medida de segurança aqui no Brasil. Ah, professor, então é assim. São nessas duas situações e é bem simples, né? O sujeito vem, ele vai chegar com a sentença na frente do juiz e vai dizer assim, executa, é isso? Não, não é assim. O parágrafo único traz o procedimento, a forma como vai ser homologada essa decisão do estrangeiro aqui no Brasil. E diz assim, a homologação depende para os efeitos previstos no inciso 1, ou seja, da reparação de danos, pedido da parte interessada. E letra B, a linha B, para os outros efeitos da existência de tratado de extradição com o país cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou na falta de tratado de requisição do ministro da Justiça. Então tem que, no primeiro caso, o pedido de homologação parte da pessoa interessada. No segundo caso, no caso da medida de segurança, tem que ter tratados ou convenções. Se não tiver, requisição do ministro da Justiça. Aí você vai falar assim, tá, professor, diante de tudo isso, o que pode ser acrescentado? Porque, em regra, a execução de uma sentença tem que ser feita no país de origem. Mas o Código Penal abriu duas exceções. Abriu duas exceções que são importantíssimas. Em razão dessas duas exceções, o primeiro grande passo para isso, e não está lá no Código Penal, mas está sumulado na súmula 420 do STF, é que para se haver a homologação dessa sentença condenatória no estrangeiro, tem que haver o trânsito em julgado dessa sentença. Significa que é uma sentença que não cabe mais nenhum tipo de recurso, ou seja, ela está pronta para poder ser homologada pela Justiça Brasileira. A Justiça Brasileira não pode, em hipótese alguma, homologar uma sentença que ainda não houve o trânsito em julgado, que ainda está passível de recurso, por uma questão de segurança jurídica. Que tipo de segurança jurídica haverá se homologa uma sentença que poderá ser alterada mais à frente? Então, diante disso, e é interessante que no inciso 1 acaba se transformando em um título. Quando você homologa uma sentença penal condenatória, ela se torna um título executivo judicial. Como eu falei para vocês, você vai executar o título, você vai discutir o valor da reparação de danos. Você não vai mais discutir quem foi o autor ou se o fato existiu ou não, porque já está resolvido isso na sentença penal condenatória. O que se vai discutir são valores. Quanto e o que deve ser reparado no caso em concreto. E naquele outro caso, a aplicação de medida de segurança. Falei para vocês que, a princípio, a parte interessada que pede a homologação da sentença estrangeira para reparação de danos, e nos outros casos tem que ter tratados ou convenções ou a requisição do ministro da Justiça. Mudança fundamental. Isso cai em provas de concurso público. Quem é competente para homologar essas sentenças estrangeiras não é mais o STF, é o STJ. Isso foi alterado já tem um tempo, mas costuma-se cair em provas de concurso público, dizendo, olha, é o STF que é o responsável pela homologação de sentenças? Não, é o STJ. O STJ é responsável pelas homologações de sentenças estrangeiras. Só quero abrir mais um parêntese importante, que às vezes não é matéria de direito penal, mas eu vou estar contribuindo com as outras matérias. E foi um caso que aconteceu com figuras famosas aqui no Brasil, e eu não vou dizer o nome por uma questão de lealdade, mas aconteceu com pessoas famosas no Brasil. O que aconteceu? Foram para Las Vegas, fizeram várias dívidas de jogo
e, consequentemente, voltaram para o Brasil. E dívida de jogo, segundo o Código Civil, não é possível de ser cobrada, porque não é aceito a prática de jogo aqui no Brasil. Mas, de maneira excepcional, foi decidido que, se for feita dívida de jogo no estrangeiro, a sentença poderá ser executada aqui no Brasil. Tá? De maneira excepcional. Por quê? Porque para o brasileiro não ter aquela fama de caloteiro e não ter aonde resolver. Porque é muito fácil você chegar em Las Vegas, fazer um monte de dívidas com hotéis, com tudo, e falar, não vou pagar porque é dívida de jogo, meu país não autoriza isso. Para manter-se as relações e a segurança das relações entre os países, permite-se a execução de sentença oriunda de dívida de jogo. Tá certo? Só fica essa anotação que é importante. E aí essa imagem bonita, eu não sei, mas durante a minha preparação para concursos, eu me sentia muito assim, muito mesmo, mas eu não me sentia na montanha, cabisbaixo. Muitas das vezes eu deitava, eu fico imaginando assim, eu me deitava na minha cama, olhava para o teto e falava assim, meu Deus, eu não estou saindo do lugar. São tantos anos estudando e parece que eu não estou crescendo, parece que eu não estou conseguindo atingir. Mas eu sempre conversava com Deus e sempre minha conversa sempre foi muito íntima com Ele. E aqui essa mensagem diz assim, Deus te ouve nas horas que o teu silêncio fala mais alto que a tua voz. E é interessante porque quando eu vi essa imagem, eu falei, não, eu tenho que compartilhar com os meus alunos. Porque naquele meu quarto, que eu olhava para o teto, eu não conseguia falar um A em voz alta. Tudo vinha do meu coração. Às vezes desciam lágrimas, falando, poxa, cara, eu não estou conseguindo, o que está acontecendo comigo? E eram os momentos depressivos, vamos dizer, os momentos que você se sente com a sua autoestima um pouco baixa, mas independente de autoestima baixa ou não, eu sempre busquei a Deus. E Ele nunca me decepcionou. Então é isso, gente. Ele sempre vai estar te ouvindo, Ele vai estar sempre te amparando. Perceba a imagem, ele está cabisbaixo, no alto de uma montanha, mas olha o cenário lindo que está abraçando ele. Olha que cenário lindo que ele está perdendo dentro do seu próprio problema. Então a solução era sempre buscar, erguer a cabeça e outro dia era um novo dia para trabalhar e vencer. E é isso que eu desejo para vocês. Estudar para concurso não é uma linha reta. É uma estrada bem esburacada. Mas só depende de vocês. Só depende de vocês e eu acredito no potencial de cada um de vocês. Se vocês estão aqui, é porque vocês já estão diferenciados e vocês estão buscando algo de melhor na vida de cada um e principalmente, acredito que da sua família. Por isso, um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.